Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. E o vídeo de hoje está para lá de especial porque eu vou mostrar para vocês como que faz para estruturar um bolo de 2 andares, qual a massa adequada para utilizar, qual o recheio adequado e vamos aprender juntos porque esse foi o primeiro bolo de andar que eu fiz, então você também pode fazer. Vamos ao passo a passo? Então, vamos começar preparando o recheio de coco. Aqui eu estou colocando na panela 100 gramas de coco em flocos desidratado, aquele sem açúcar, para que o meu recheio não fique muito doce. Estou adicionando 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada. Vou misturar muito bem, até que fique tudo bem homogêneo. E vou colocar também uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas. Aqui é 2 para 1, tá bom? 2 caixas de leite condensado para 1 de creme de leite. Mexo muito bem para que fique bem homogêneo, levo a minha panela em fogo médio para baixo, mexendo sempre e vou mostrar todas as fases do recheio para que fique bem explicadinho, tá bom? Essa aqui é a primeira fase do recheio, fica bem molinho quando começa a aquecer. E essa aqui é a segunda fase do recheio, quando aumenta de volume. E essa aqui é a terceira fase do recheio, quando reduz o volume e borbulha bastante. E essa é a quarta fase do recheio, quando a ponta querer começar a desgrudar das laterais da panela, então eu corro e desligo o meu fogo, porque se eu deixar a começar a desgrudar do fundo da panela, vai ser ponto de enrolar. E eu não quero ponto de enrolar, eu quero ponto para rechear, firme, porém cremoso, tá bom? E a quinta e última fase é quando a gente deixa desgrudar do fundo da panela, porque a gente quer enrolar, tá bom? Aqui eu mexi um pouquinho o meu recheio para ele diminuir um pouco todo aquele calor. Vou passar para um refratário, vou cobrir com um plástico filme e vou deixar em temperatura ambiente de um dia para o outro, para que ele fique bem estruturado, tá bom? E como o meu recheio é abacaxi com coco, aqui eu tenho um abacaxi grande, vou lavar e já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Lavei bem a casca do meu abacaxi, vou partir ele ao meio, que eu acho mais fácil descascar assim. A faca de serra eu super indico porque eu acho também mais segura e mais fácil de descascar, tá bom? Vou descascar todo o abacaxi, vou cortar em rodelas, porque dessa forma eu acho mais fácil retirar o miolo. Corto todas as laterais, retiro o miolo porque é mais duro e não tem muito sabor. Vou cortar em cubinhos e colocar dentro de uma panela e já mostro o restante. E já coloquei todo o meu abacaxi numa panela, vou acrescentar meia xícara de açúcar, aqui eu estou usando o cristal, pode ser o refinado, tá bom? Sem problema. Misturo bem, levo em fogo médio, quando começa a soltar água, eu não coloquei água, tá bom? O próprio abacaxi solta essa água, eu diminuo bem aqui o meu fogo para que fique bem baixinho e ele cozinhe bem. Dessa forma, como eu estou mostrando, reduziu bastante a água, ficou bem amarelinho e tá bem molinho. Vou tirar do fogo, tá bom? Deixei o meu abacaxi esfriar bem, vou colocar numa peneira porque eu quero que ele escorra bem essa água para que fique bem sequinho. Vou deixar nessa peneira de um dia para o outro dentro da geladeira. Vou cobrir bem com um plástico filme para que não pegue nem cheiro nem sabor da geladeira e no outro dia ele vai estar bem sequinho com essa água do cozimento bem escorrida. E vamos começar preparando a massa branca amanteigada. Coloco 4 ovos inteiros no bol da batedeira, 260 gramas de açúcar cristal, pode ser o refinado também. Vou bater muito bem até que o meu creme de ovos fique assim, bem espumadinho, bem clarinho, dessa forma aqui.
E aqui eu tenho 210 ml de leite quente, não é fervendo, mas é bem quentinho. Coloquei 200 gramas de margarina para que derreta dentro desse leite, pode ser manteiga, mas a manteiga deixa o bolo mais duro quando ele vai para a geladeira. E eu quero um bolo mais macio, então eu coloquei a margarina, tá bom? E vou intercalando a minha farinha de trigo, na receita pede 270 gramas de farinha de trigo, peneiro a minha farinha de trigo, intercalo com o leite que está misturado com a margarina, vou mexendo delicadamente de baixo para cima para não perder as bolhas de ar, porque é uma massinha amanteigada, porém ela é muito fofinha e deliciosa. Vou fazer esse processo até que acabe toda a minha farinha e todo o meu leite. E nessa receita você pode usar a essência que você quiser, de baunilha, de abacaxi, sempre coloque aqui no final, junto com a farinha de trigo, para que você não perca nem o aroma e nem o sabor da sua essência. Aqui eu não coloquei porque eu não tinha, mas com a essência dá aquele saborzinho bem especial na massa, tá bom? Misturei muito bem a minha massa, vou colocar agora 15 gramas de fermento em pó, fermento para bolo, mexo delicadamente e a minha massa já está finalizada. E com a espátula limpo o meu fouet, vou passar a espátula em toda a lateral da minha tigela e no fundo para que recolha todos os ingredientes que possivelmente não foi bem misturado com o fouet. E pronto, a minha massa está assim, finalizada, perfeita. Aqui eu tenho uma forma de 23 centímetros de diâmetro com 10 de altura, passei margarina e farinha de trigo apenas no fundo, você pode colocar uma folha de papel manteiga também. E vou depositar toda a minha massa, levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E o meu bolo já assou, ficou 55 minutos no forno, está bem fofinho. O meu bolo já amornou, vou passar uma espátula em toda a lateral da minha forma, fazendo pressão contra a forma e não contra o bolo. E vou chacoalhar um pouquinho para soltar o fundo e vou desenformar. Vou desenformar em cima desse plástico limpo para alimentos, passei um pouquinho de óleo para que o meu bolo não grude, apenas um pouquinho. E olha essa massa, gente, que delícia, que fofinha. Perfeita, gente, vocês vão amar essa massa. E aqui está o meu abacaxi, de um dia para o outro dentro da geladeira, escorreu toda a água. Aqui está o meu recheio de coco, que ficou em temperatura ambiente, ficou bem firme, porém bem cremoso. E olha só a textura do meu recheio, cremoso, delicioso, gente, e firme, né? Vou colocar aqui a metade do meu abacaxi, vou misturar bem e depois vou colocar a outra metade. E esse recheio ficou no ponto certo de açúcar, não ficou muito doce, ficou bem equilibrado. E vou montar o meu bolo dentro da própria forma que eu assei, coloquei um plástico limpo para alimentos e vou regar com a minha caldinha de leite e açúcar. E apenas com essa bisnaguinha eu vou regar todos os discos do meu bolo. Não vou regar muito, o suficiente, tá? Lembrando que é um bolo de andar e eu não posso perder a estrutura dele. E vou fazer uma contenção de chantilly em toda a lateral da minha forma. Esse recheio ele não vaza porque é um recheio bem estruturado, mas eu gosto de fazer a contenção para que quando eu desenformar o meu bolo, ele não fique com barriguinha de recheio, tá bom? Como é um recheio firme, provavelmente não vai formar uma barriguinha, mas eu gosto sempre de prevenir. Vou colocar a metade do meu recheio, vou pegar as colheradas, vou colocando em toda a parte do bolo para que fique mais fácil de espalhar.
Gente, esse bolo de andar que eu estou fazendo é para minha filha, para minha princesinha que fez 3 aninhos e eu vou fazer aqui o bolo do aniversário dela. Eu não poderia jamais fazer um bolo de andar pela primeira vez para vender. Então fica mais uma dica e aprendizado para vocês também, tá bom? Quando vocês forem fazer pela primeira vez um bolo de andar, façam para a família de vocês, para um aniversariante da família ou até mesmo para casa para testar, tá bom? Aí, quando vocês pegarem bastante experiência e bastante segurança, aí pode fazer para vender, porque vai dar tudo certo. Coloquei mais um disco de massa, vou regar novamente, vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer a contenção de chantilly, vou colocar o meu recheio, vou colocar a outra massa, vou regar e vou levar para a geladeira de um dia para o outro. E para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi trazer apenas as massas amanteigadas, os recheios, a técnica que eu usei para fazer a estruturação desse bolo de andar. E no próximo vídeo, que vai ser o seguinte desse, eu vou trazer a decoração, tá bom? E olha só, gente, o meu último disco de bolo rachou ali na pontinha. Peguei uma colher, levantei e continuei pressionando o meu bolo, fazendo da mesma forma que eu sempre faço, porque isso pode acontecer. Eu estou muito acostumada em fazer bolo, mas às vezes acontece de um descuido e a gente quebrar o nosso disco. E a gente não pode se desesperar, porque vai dar certo, tá bom? Se isso acontecer com você, não se desespere, arrume direitinho e continue com o seu trabalho, porque o bolo vai descansar na geladeira e ele não vai mexer com a sua estrutura por causa de uma rachadinha, tá bom? Eu nem tirei aqui do vídeo editando porque eu queria mostrar, tá bom? E com apenas esse frasquinho eu reguei todos os meus discos. E vou cobrir o meu bolo, levar para a geladeira para descansar de um dia para o outro. E vamos começar preparando a massa amanteigada de chocolate, a massa pequena. Aqui estou peneirando 140 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de chocolate 50% cacau. E vou mexer com o fouet e reservar. E no bol da batedeira eu vou adicionar 4 ovos inteiros, 160 gramas de açúcar, vou bater até que o meu creme de ovos fique bem clarinho, bem espumadinho, dessa forma aí. Aqui eu tenho 100 ml de leite quente e 100 gramas de margarina. Coloquei a margarina no leite para derreter. Aqui a câmera não mostrou, mas eu já tinha colocado um pouquinho do meu leite, um pouquinho da minha farinha e o chocolate que eu havia reservado. Fiz esse mesmo processo, intercalei sempre o leite com a farinha e o chocolate que estava misturado, tá bom? Coloquei o restante que faltava, misturei bem e vou acrescentar o meu fermento em pó. E aqui eu tenho 10 gramas de fermento em pó, misturo delicadamente e a minha massa já está finalizada.
E com uma espátula vou limpar o meu fouet, vou passar em toda a lateral da minha tigela e no fundo para misturar bem todos os ingredientes e ficar uma massa bem homogênea. E vou explicar para vocês. Vou colocar um pouco da minha massa nessa forma de 15 centímetros de diâmetros com 10 de altura e o restante eu vou colocar numa de 17 centímetros de diâmetros com 5 de altura. A que eu vou usar no bolo de andar é essa aqui com 10 de altura, tá bom? O que acontece? Essa massa eu utilizo quando eu vou fazer um bolo na forma de 20 centímetros com 8 de altura. Mas como eu gosto muito dessa massa, eu resolvi colocar ela aqui no bolo, porque eu ainda não aprovei uma massa que seja específica para uma forma de 15 centímetros de diâmetros com 10 de altura. Em breve eu vou aprovar uma massa deliciosa e vou trazer para vocês, tá bom? E agora eu vou fazer o meu recheio de brigadeiro. Coloquei uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Eu vou peneirar para que não fique com pelotinhas. Vou misturar muito bem e vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, tá bom? E antes de colocar a caixinha de creme de leite, eu vou mexer muito bem para que fique bem diluído esse chocolate. Agora sim eu vou colocar a caixinha de creme de leite. E vou levar em fogo médio para baixo. Aqui é a primeira fase do recheio, que aquece e fica molinha. Aqui é a segunda fase do meu recheio, que ele aumenta de volume, fervendo bem. Aqui é a terceira fase do meu recheio, tá bom? Que é essa fase aqui que eu vou utilizar, tá bom? Que ele reduziu o volume, quase começou a grudar no fundo da panela. A quarta fase do brigadeiro para enrolar é quando ela desgruda do fundo da panela. Aqui, como é para recheio, eu deixei na terceira fase, tá bom? Coloquei no refratário, vou cobrir com plástico e deixar esfriando em temperatura ambiente. E agora eu vou montar o meu bolo dentro da forma. Olha que massa maravilhosa, gente. Vou colocar o primeiro disco, vou regar bem com a minha caldinha de leite, açúcar e chocolate. Vou regar bem, vou fazer a minha contenção na lateral para não ficar vazando o recheio. É um recheio firme, mas pode acontecer, então eu prefiro prevenir. E vou colocar o meu recheio no meio. Vou fazer todo esse processo até eu colocar todas as camadas de massa e recheio, tá bom? E você, gostou do vídeo? Então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, eu tenho bastante delícias para trazer para vocês e muito aprendizado. E falando mais um pouquinho sobre essa massa de chocolate, ela não é a minha massa original. A minha massa original, ela vai água e óleo. E para esse bolo de andar, eu adaptei essa massa trocando a água pelo leite e o óleo pela margarina para que essa massa ficasse com mais estrutura. Ficou bem fofinha, só que com mais estrutura. Eu fiz 2 bolos de aniversário para minha pequenininha e eu vou trazer aqui para o canal o segundo bolo que eu fiz para ela usando essa massa, que é a massa original com água. E terminei de montar o meu bolo, vou fechar o meu saquinho, pressionar o meu bolo para baixo, levar para a geladeira para descansar de um dia para o outro. E eu vou terminar de fazer a gravação aqui na casa da minha mãe. Esse bolo não passou por transporte, eu resolvi fazer toda a decoração e a estrutura desse bolo lá. Mas mesmo assim, eu fiz toda a estrutura como se ele fosse sofrer algum transporte. Peguei aqui um disco de isopor, passei um pouquinho do meu chantilly, peguei o meu tabuleiro de madeira, coloquei um pouquinho de chantilly e vou virar o meu bolo.
E toda vez que você for fazer um bolo de andar, é necessário que a base dele seja uma base muito firme, como essa daí que eu estou mostrando para vocês, um tabuleiro de madeira, tá bom, gente? Eu comprei no Mercado Livre, não é caro, eu paguei menos de R$ 40 e você pode encontrar até mais barato, porque eu já vi, tá bom? E como a festinha da minha pequena foi na casa da minha mãe, resolvi fazer a estrutura do bolo lá e a decoração, tá bom? Talvez aqui a imagem não fique boa, eu fiquei um pouquinho atrapalhada, né? Porque eu tô acostumada a fazer na minha casa, mas deu tudo certo, eu consegui mostrar direitinho para vocês. E aqui eu estou medindo a altura do meu bolo com esse pega-balão. Vou cortar, vou colocar dentro do meu bolo, sempre girando e não empurrando para que o meu bolo não rache, então você sempre vai girar. Ficou um pouquinho grande, eu vou retirar, vou cortar, vou medir os outros que eu vou colocar e vou mostrar para vocês a quantidade que deve colocar, tá bom? Esse pega-balão, tá bom? É um caninho, é tipo um canudinho, tá? Ele é o que vai dar a estrutura para o meu bolo de cima. É ele que vai deixar o meu bolo estruturado e não vai permitir que o bolo de cima afunde o de baixo. Vou colocar 5, tá bom? Sempre ali no centro, arredondando, para dar direitinho o tamanho do bolo que eu vou colocar em cima. E eu coloquei no total 5 pega-balão, que vai ficar certinho, é o suficiente para o tamanho desse bolo. E olha só, a base de isopor vai ficar certinho em cima dos suportes. E eu vou passar um pouquinho de chantilly na minha base de isopor. E aqui, gente, eu cometi um erro, eu estava com muita pressa, porque eu estava um pouquinho atrasada já com esse bolo. Eu deveria ter espatulado todo o meu bolo com chantilly, mas não, eu passei chantilly só nesse centro aí. Deu para fazer? Deu. Me deu um pouquinho mais de trabalho, mas deu tudo certo. Mas fica uma dica para vocês. Passa chantilly nessa base de baixo, tá bom? Em cima e nos lados, porque na hora que vai sobrepor o outro bolo, fica mais fácil o trabalho mais para frente. Eu tive um pouquinho de trabalho, mas no final deu tudo certo. E eu vou desenformar o meu bolinho de chocolate, vou colocar na base de isopor, que eu passei um pouquinho de chantilly, e vou sobrepor sobre o bolo, tá bom? E eu achei mais fácil assim, peguei o meu palito de isopor, furei o isopor e afundei ele até a parte de baixo da forma, até o fundo da forma. Dessa forma, quando eu desenformar e colocar esse bolo em cima do outro bolo, vai ficar mais fácil de fincar o palito de churrasco em cima, vocês já vão entender. E olha só, coloquei o meu bolo em cima, empurrei um pouquinho para poder centralizar e ficar bem bonitinho, bem certinho. Vou pegar o meu palito de churrasco, que eu já tinha marcado, como vocês viram. Vou afundar, sentir passando a base de isopor e encostando lá no meu tabuleiro, tá bom? Vou retirar porque sobrou um pedacinho, vou cortar e colocar novamente. E foi assim que eu estruturei o meu bolo de 2 andares. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e fiquem aqui comigo porque o próximo vídeo é sequência desse, é onde eu vou trazer a decoração e eu já estou editando esse vídeo para vocês. Muito obrigada, gente, vou ficando por aqui e até mais. Tchau!